Quatro homens escreveram a mesma história com diferentes nuances sobre o homem que dividiu a história. Seguindo os relatos dos quatro evangelistas e a proposta interdisciplinar do nosso canal, visitaremos a história da Natividade. Bem-vindos ao canal Observatório 7 e nosso especial Caminhando com Jesus, o Nascimento de Cristo. Os evangelistas contam que este menino já existia antes de ser formado no ventre de sua mãe. Quando João capítulo 1 diz que no princípio era o Verbo, está identificando-o com o no princípio de Gênesis capítulo 1, verso 1. Aquele que estava com Deus era Deus. Verbo ou logos é usado na Bíblia somente pelo evangelista João em seu evangelho e em outros dois livros de sua autoria, primeira carta de João, capítulo 1, verso 1 e Apocalipse 19, verso 13. O raciocínio de João era conectar Jesus com a palavra viva e criadora de Deus, o Verbo ou Logos, como agente ativo dos desígnios do Eterno, como em Salmo 33, verso 6, que diz que o universo foi criado pela palavra de Deus. Quando João diz que o Verbo estava com Deus no ato criador, está dizendo que, embora só exista um Deus, estamos descrevendo uma unidade composta, pois havia mais alguém além do Pai, e ele é chamado de Deus ou Verbo. São João capítulo 1, verso 1, não pode ser traduzido por Deus era o Verbo, assim como não se pode traduzir que o amor é Deus no texto de primeira carta de João, capítulo 4, verso 16. Não há como fugir ao fato de que o evangelista João diz que Jesus é Deus, se fez carne e habitou entre nós. O Natal começa com a encarnação. Este habitou entre nós é o mesmo sentido de Deus descendo na nuvem ao tabernáculo para habitar entre seu povo no deserto. Jesus, o Verbo de Deus, é descrito como autor de todas as coisas criadas e tendo se feito carne no milagre inimaginável que chamamos de encarnação, o ato do ser eterno. Tornar-se participante da natureza humana para poder nos servir de conexão com Deus, de quem estávamos afastados pelo pecado. Paulo, em sua carta aos Colossenses, capítulo 1, verso 22, diz que isso era necessário para que em sua carne ele nos reconciliasse a humanidade com o céu. Em Filipenses 2, verso 6, Paulo explicou que ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus e a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo. Este aspecto impensável aos mestres judeus de que Deus os visitaria na forma humana, já era predito pelo profeta Daniel, quando ele é chamado de Filho do Homem e comparece diante do Ancião de Dias, e pelo próprio fato de que Davi chama seu descendente, o Messias, de Meu Senhor no Salmo 110, verso 1, mostrando que aquele que dele nasceria seria anterior ao próprio rei Davi e maior do que ele. Lucas diz que nos dias de Herodes, um sacerdote chamado Zacarias e sua esposa da linhagem de Arão foram visitados por um anjo que lhes anunciou que eles, mesmo já sendo idosos, gerariam um filho chamado João, que anunciaria a chegada do Messias, convertendo muitos a Deus. Este profeta cheio do Espírito Santo e no poder de Elias, portanto, cumprindo a profecia de Malaquias de que antes do Messias viria o profeta Elias, que justamente pregou o arrependimento, tal como João Batista. A vinda do Elias era a missão do Elias, na forma da pregação de arrependimento do Batista. A seguir, Lucas leva a história para Nazaré, uma vila da Galileia com uns 900 metros de extensão, que não devia ter mais do que 400 habitantes naquela época. Ali vivia Maria, uma jovem em idade de casamento, o que na época devia ser entre 12 e 18 anos,
que Mateus diz que estava desposada, ou seja, comprometida em casamento com um homem chamado José. Na verdade, o termo grego usado por Mateus e Lucas implica que ela era noiva ou prometida em casamento, o que justifica o porquê ela era virgem. Segundo os costumes da época, o casamento era arranjado pelos pais com o consentimento dos noivos, mas uma vez prometido, não se podia desfazer o acordo de noivado, pois implicava em aparência de injúria para a noiva. Ela foi visitada por Gabriel, nome do anjo que significa homem forte de Deus, o que sugere um tipo de primeiro-ministro do céu, pois sua descrição, assisto diante, indica os oficiais dos palácios do passado. Ele é o anjo da profecia que traz mensagens no livro de Daniel. A anunciação a Maria revela que ela conceberia um ser gerado pelo Espírito Santo e por isso o menino que nasceria seria chamado de Filho de Deus. E, logicamente, um terceiro personagem da divindade é apresentado, o Espírito Santo, que não criou Jesus dentro de Maria, que não fecundou Maria, mas que gerou a encarnação do Verbo em Maria, conforme Lucas 1, verso 26 a 38. O próprio título de Jesus, o Filho de Deus, já implica na divindade do Espírito Santo e na unidade da Trindade. E é justamente isso um dos fatores que fazem o judaísmo não aceitar a crença em Cristo, pois ele se apresenta como Filho de Deus, e a crença judaica num monoteísmo radical não admitia que Deus tivesse um filho e considerava uma blasfêmia fazendo de Jesus igual a Deus, ou seja, o próprio Deus. Como vemos no episódio de São João 10:33, quando os judeus acusam Jesus de blasfêmia por se dizer filho de Deus e assim se fazer igual a Deus. Note nessa passagem que em nenhum momento Jesus nega ser igual a Deus diante da acusativa de parte dos líderes judeus. Mateus trata o problema da vergonha da noiva grávida, dizendo que José, sendo um homem justo, pretendia deixá-la secretamente. Isso porque ele tinha o direito de acusá-la de adultério e, neste caso, a situação dela seria de rejeição total. Porém, José recebeu uma visita do anjo que lhe anunciou a identidade da criança e então José a tomou como mulher, mas não a conheceu sexualmente até que a criança nasceu. Para explicar o milagre a José, o anjo citou a profecia de Isaías a respeito do nascimento da criança, que seria um sinal para o rei Acás, nascendo de uma jovem. Mateus cita isto como cumprimento de Isaías 7,14, onde os sábios judeus traduziram a palavra alma do texto hebraico, que significa a jovem, para o termo grego virgem, usado na Septuaginta, a versão grega da Bíblia judaica, que já existia nos dias de Cristo. A maioria dos comentaristas concorda que Isaías 7 trata sobre o nascimento de Ezequias, o filho de Acás. Alguns dizem que seria o próprio filho de Isaías, mas a criança, de nome Emanuel, o Deus conosco, é usado por Mateus como um título messiânico para Jesus. O Deus conosco em Ezequias foi a habitação de Deus com o seu povo em virtude da fidelidade daquele rei em remover os ídolos, como testemunhado em 2 Reis, capítulo 18, verso 4 a 6. Porém, Ezequias seria apenas um tipo do verdadeiro Messias, que seria o Deus conosco de Mateus, no mesmo sentido em que João apontou que o Verbo se tornou carne. Mas como sabemos que a profecia de Isaías não se resume ao cumprimento nos dias do rei Acás? Pelo simples fato de que tal criança é chamada de Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. E um título como Eterno só poderia ser usado pelos judeus ao próprio Deus. Então, tanto faz se em Isaías fala de uma jovem e não uma virgem, porque de qualquer forma, Maria, além de virgem, era também uma jovem. Foi por isso que José entendeu o milagre da encarnação messiânica e assumiu Maria como esposa e Jesus como seu filho,
uma vez que ele era da linhagem de Davi. Pelo incrível que pareça, judeus que não aceitam a identidade messiânica de Jesus alegam que ele não é filho carnal de José, portanto não poderia ser o Messias por não ser descendente de Davi. Mas nisso estão reconhecendo duas coisas que testemunham a favor do cristianismo, sendo, primeiro, que nisto estão reconhecendo que José era de fato o herdeiro de Davi, e segundo, que Jesus era realmente filho de Deus, já que José reconheceu a pureza de Maria, aceitou o filho, o que também endossa o nascimento virginal, portanto, sendo a criança filha do próprio Deus. Pelo incrível que pareça, a linhagem de Davi estava esquecida e empobrecida depois de séculos de domínio estrangeiro. Entretanto, a genealogia de Cristo em Mateus e Lucas nunca foi questionada em seus dias, pois qualquer um podia ver os registros públicos da linhagem de José. Não só Jesus era filho, por assim dizer, adotivo de José, mas Paulo, em Romanos 1, verso 3, diz que Jesus descendia segundo a carne do rei Davi. O que quer dizer que Maria tanto era parenta de levitas da casa de Arão por Isabel, quanto tinha na sua linhagem ancestrais da realeza de Judá, pois em Lucas, capítulo 1, verso 32, Davi é chamado de seu pai, e no verso 69, Zacarias reconhece a linhagem do Messias vinda de Davi. Isso faz de Jesus um herdeiro sem igual, combinando de modo intrincado a encarnação numa virgem com a descendência dos reis de Judá e dos sacerdotes levitas. O mais curioso é que as linhagens de Davi, as linhagens da casa real, se perderam completamente. Portanto, se a profecia de que o cetro nunca sairia da casa de Judá está correta, hoje é impossível identificar outro Messias que não seja o próprio Jesus. Lucas capítulo 2 anuncia o nascimento de Cristo nos dias do censo decretado por César Augusto, quando Quirino governava a Síria, mas Joséfo anuncia tal censo de Quirino para o ano 6 depois de Cristo. Estaria Joséfo correto? Lucas capítulo 2, verso 2 diz que este foi o primeiro recenseamento, e alguns gramáticos avaliam que a palavra primeiro, do grego protos, poderia ser lido como anterior, ou antes daquele, feito sob Quirino, prefeito da Síria. Ou seja, o recenseamento de Lucas 2 está sendo descrito como um ocorrido antes do censo feito por Quirino. Ainda que se negue esta interpretação da palavra protos, o texto dá a entender que houve outros censos. Tertuliano, que escreveu em 220 d.C., menciona que consta terem sido feitos outros censos na Judéia sob a ordem de Augusto, em especial um entre 9 e 6 a.C., pelo prefeito Cêncio Saturnino da Síria. Ou seja, este poderia ser o censo protos, ou anterior ao de Quirino. Além disso, se Saturnino emitiu o censo, nada impede de Quirino, que já estava por lá, de ter sido o executor deste censo e levado à fama popular. Seja como for, é quase nula a chance de Jesus ter nascido no Natal, comemorado pelos cristãos ocidentais no dia 25 de dezembro. No hemisfério norte, o inverno ocorre nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro de cada ano. E não faria sentido que pastores estivessem com rebanhos nas colinas da Judéia, lugar imensamente frio nesta época. Aliás, em Jerusalém chega a cair neve no inverno, em outros lugares chove forte. Pastores com seus rebanhos é algo que ocorre durante o outono ou a primavera. Também seria uma época imprópria para a jornada de uma grávida percorrendo mais de 100 quilômetros de Nazaré até Belém. É muito difícil dizer o dia do nascimento de Cristo, mas a época pode ser deduzida comparando os dados fornecidos pelos evangelistas, o calendário judeu e 1 Crônicas, capítulo 24, verso 10, que estabelece os turnos sacerdotais, dividindo por Davi em 24 turnos de 15 dias. Lucas diz que Isabel ficou grávida de João Batista quando seu marido estava oficiando no turno de Abias,
que através de crônicas sabemos ser o 8º turno. Se eram 2 turnos por mês e o calendário judeu começava no mês de Nissan, equivalente ao nosso março-abril, portanto o 8º turno, o que seria o tempo do anúncio do nascimento de João Batista e início da gestação de Isabel, equivaleria ao mês de Tamuz, o nosso mês de julho. Uma vez que sabemos que João Batista teria nascido por volta de Nissan, março-abril, e que Maria ficou grávida quando Isabel estava no 6º mês de gravidez, é fácil deduzir que Maria ficou grávida no mês de Tibete, nosso dezembro ou janeiro, e que 9 meses depois, no mês judeu de Etanim, equivalente ao nosso setembro e outubro, Jesus teria nascido. Isso seria outono e uma hipótese muito mais razoável para o nascimento de Cristo. O famoso 25 de dezembro foi estabelecido pela Igreja Católica no ano 525, segundo alguns pelo Papa João I, reconhecendo a tradição que remontava aos cultos solares na época do imperador Constantino. Na verdade, não conheço nenhuma religião cristã que tenha o dia do nascimento de Cristo como um dogma, e nem estou me opondo que alguém comemore o Natal neste dia, lembrando que em alguma data desconhecida o milagre da encarnação ocorreu. É uma questão de consciência e, como não conhecemos a data verdadeira, nem a qualquer ordem apostólica de comemorar o nascimento de Cristo, não há qualquer dificuldade em usar 25 de dezembro para relembrar o mundo de que Deus encarnou e nos visitou em alguma data desconhecida. Quanto ao mais, não havendo revelação bíblica, não se toma este dia como uma ordenança ou mandamento, mas também é muita inocência dizer que é uma data pagã, uma vez que, assim como o cristianismo transformou o vergonhoso símbolo da cruz em símbolo de amor, também é capaz de apoderar-se de elementos da cultura humana e torná-los numa lembrança de que Cristo enviou seu Filho a este mundo. O Natal sempre é uma oportunidade de evangelização. Seja como for, as igrejas orientais nunca aceitaram 25 de dezembro e comemoram o Natal em 6 de janeiro, o que também é uma data improvável. A tradição de Jesus nascendo numa gruta veio por sua vez de Justino Mártir no 2º século. O imperador Constantino, em 325 d.C., construiu a Igreja da Natividade sobre a caverna que se acreditava ter nascido Jesus. Esta igreja foi ampliada pelo imperador Justiniano. Mas voltando para a Bíblia, Lucas diz que as hospedarias de Belém estavam lotadas. Então Jesus nasceu e foi colocado numa manjedoura. Esta pobreza do Messias foi outro fator que impediu a elite judaica e a romana de aceitar Jesus como Messias, já que esperavam que o Messias fosse um general libertador e o que havia ali era só uma família pobre. Veja o que Tácito, escritor romano, disse aos seus compatriotas, abre aspas, muitos estavam persuadidos de que constava nas antigas profecias que por este tempo o poder do Oriente subiria e da Judéia viriam os dominadores do mundo, fecha aspas. Os romanos aplicaram esta profecia a Vespasiano e Tito, que se tornaram imperadores depois de voltar da Judéia. Mas eles conheciam a tradição de que da Judéia viria um poder para governar o mundo. É notório que havia um sentimento entre os povos de expectativa por um rei salvador, algo que pode ser descrito como o desejado de todas as nações. Isso pode ser testemunhado pela vinda dos sábios orientais, chamados de reis magos, que eram astrônomos de reinos do Oriente e viram no céu uma estrela que os guiou. Não era um cometa, nem mesmo o cometa Halley, que passou pela Terra em 12 d.C., certamente uma data muito tardia. Aliás, a cultura pagã, especialmente a romana, interpretava uma estrela cadente como um mau agouro e não de bênção, como deveria ser a chegada de um Messias. Já que nada na astronomia mostra qualquer fenômeno nesta época, é bem possível que as miríades de anjos que os pastores viram no céu de Belém produziram tanto brilho que foram avistados desde o Oriente como um tipo de estrela,
e lembrado a eles da milenar profecia de Balaão de que uma estrela subiria de Jacó. Lucas descreve que o bebê Jesus foi circuncidado conforme a lei judaica e os ritos de apresentação e consagração do primogênito foram seguidos com a oferta de pombinhos, o que aponta à condição pobre dos seus pais. Na ocasião, o menino foi reconhecido por 2 profetas, Simeão e a idosa Ana, pessoas religiosamente respeitadas, mas mais uma vez o menino foi ignorado pelos sacerdotes e escribas que viram os registros da família do menino, conheciam as profecias e nada perceberam. O interesse dos evangelistas é mostrar como as aspirações políticas dos líderes da nação os cegaram completamente da reforma espiritual que seria proposta ao mundo. Mateus vai da anunciação a José para a visita dos magos, pois seu objetivo é atestar que até estrangeiros reconheceram o que o próprio povo de Jesus não reconheceu. Um longo intervalo já havia ocorrido desde a natividade lá na estrebaria, pois no relato de Mateus a família já está numa casa em Belém. Mateus capítulo 1, verso 11. Ou seja, as figuras de presépio onde magos estão junto com os pastores na estrebaria adorando o menino Jesus estão totalmente incorretas. Quando os magos encontraram a família, Mateus usa a palavra menino, do grego to paidion, para distinguir do grego to brephos, que significa criança ou bebê, como em Lucas 2, verso 16. É notável que a incerteza de Herodes a respeito da idade da criança o fez mandar matar crianças de 2 anos para baixo. É óbvio que José não quis voltar de imediato a Nazaré com medo de Maria e o bebê serem difamados. Eles ficaram algum tempo em Belém e é nesse interim que chegam os magos. Não sabemos quantos eles eram e se deduz 3 devido aos 3 presentes, mas há tradições orientais de que eles eram 12. Os nomes dos reis magos, Belchior, Gaspar e Baltazar, são apenas lendas posteriores, sem nenhuma base na Bíblia ou na história. Mas as ofertas deles, ouro, incenso e mirra, parecem corresponder aos produtos do Oriente descritos no Salmo 72, quando Salomão descreve o reino do Messias que olharia para os pobres, para os necessitados e teria misericórdia dos fracos. Seria visitado pelos reis do Oriente que trariam ouro de Sabá, como é dito no Salmo, país do sul da Arábia, e que os reis da terra reconheceriam e se prostrariam diante dele. O judaísmo entre os sabeus e os etíopes já era conhecido desde a era de Salomão, e é possível que eles aguardassem este momento, tendo conhecimento da profecia através do próprio Salomão e passado de geração em geração. A menção de Mateus ao fato de que os magos disseram para Herodes que vieram para adorá-lo, mais uma vez denuncia ao leitor judeu a origem divina de Jesus, pois judeus não aceitam adorar ou se prostrar diante de qualquer outro senão o próprio Deus. Mateus disse que Herodes, agindo hipocritamente a fim de descobrir o paradeiro da criança, pediu para que fosse informado de sua localização para também ir adorá-lo. E finalmente o texto diz que os magos, chegando na casa onde estava o menino, o adoraram. Maria e José não fizeram objeção, mostrando que claramente entendiam a natureza divina de Jesus. Só o fato de Mateus, um judeu, escrever seu evangelho para os judeus e enfatizar 3 vezes a palavra adoração e descrever que José e Maria, judeus que seguiam os rituais do templo, não objetaram a adoração de seu filho, já deixa claro que Mateus e os primeiros cristãos entendiam que aquela criança era o próprio Deus encarnado. Mateus diz que quando Herodes questionou os sacerdotes e escribas onde deveria nascer o Messias, eles citaram Belém, segundo a profecia de Miqueias. E Herodes, não recebendo mais notícias dos magos que, alertados por um anjo, se desviaram dele, enviou soldados para matar as crianças de Belém. Isso combina muito com Herodes, cuja história diz que matou seus próprios filhos de tão paranoico.
Contanto que só Mateus relate o massacre, não devemos nos surpreender do desconhecido registro, pois Belém não tinha mais do que 1000 habitantes, do que podemos deduzir uma média de 20 a 30 criancinhas que foram injustiçadas e chacinadas pelo tirano, e sem dúvida faria questão de apagar este crime dos registros. Alertados por um anjo, a família tomou os presentes e financiou sua fuga para o Egito, onde havia inúmeras comunidades judaicas, e lá ficaram até a morte de Herodes. Ao Mateus citar a profecia de Oséias, que diz respeito ao êxodo, nada mais faz do que mostrar que Mateus, como um judeu, via a história de Israel e de Moisés como uma tipologia de Cristo, assim como Moisés anunciou que depois dele viria um grande profeta. Jesus é o sentido pleno da história de Israel, ou seja, a história de Israel é um ensaio do que seria a própria história de Jesus. Jesus, ao tornar-se Cristo, termo grego para Messias, é a divisão da própria história visitada por seu máximo autor. O atual sistema cronológico, dividido em antes e depois de Cristo, surgiu no século VI, quando o monge Dionísio, o Exíguo, resolveu datar as coisas a partir do nascimento de Cristo. Assim, atribuiu o 1º de janeiro do ano 1 depois de Cristo ao 46º ano do calendário reformado de Júlio César, equivalente ao ano 753 da fundação de Roma. Ocorre, no entanto, que Dionísio cometeu um erro de quase meia década que perpetuou-se nos calendários seguintes. Somente no século XVI, Varro, outro monge cronologista, percebeu o deslize de Dionísio. Mas aí já era tarde demais e ninguém achou que valia a pena mudar tudo. Resumidamente, a maioria dos historiadores data a morte de Herodes por volta de 29 de março e 11 de abril do ano 4 a.C., pois Flávio Joséfo diz que Herodes o Grande morreu próximo a uma festa da Páscoa e um eclipse que os astrônomos podem rastrear entre 12 e 13 de março do ano 4 a.C., enquanto a Páscoa caiu naquele ano em 11 de abril. Portanto, o real nascimento de Cristo tem que ter sido antes do ano 4 a.C. Atualmente existe um movimento entre historiadores materialistas tentando impor uma nova forma de se referir aos anos, diferente do antes de Cristo e depois de Cristo, AC e DC. Ou ainda Anno Domini. Eles querem agora que a referência seja antes da Era Comum e depois da Era Comum, alegando que o termo antes e depois de Cristo é ofensivo para quem não é cristão. Mas nenhuma agenda secularista é capaz de mudar o fato que, chame como chamar, ainda é Cristo a referência que determina o que se tornou e onde começou a Era Comum. Aquele único nascimento e um bebê na manjedoura mudou a história para sempre.